E aí, meu povo, bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia, iniciarmos a nossa semana com o pé direito. Tudo bem, né, que domingão não foi dos melhores, Brasil eliminado da Copa do Mundo, o que necessariamente nem, né, seria uma notícia ruim, né? Mas enfim, aqui o foco é o nosso Cruzeirão e a gente tem bastante coisa pra colocar aqui, tá bom? De forma atualizada pra vocês a partir de agora, então vem comigo porque a segunda tá agitada. Vamos lá, essa é a capa, meu povo, de mais um vídeo, de mais um conteúdo por aqui. Já peço de maneira mais do que humilde para vocês deixarem aquele nosso likezão. A meta para quem acompanha o nosso canal já tá ligado, né? É de 500 joinhas, meu povo. É o seguinte, a gente tá numa sequência de novo, tá? Muito interessante, batendo as nossas últimas metas. Batemos os 500 likes nos últimos 5 vídeos. Deixa eu ver se é isso mesmo, ó. Batemos no último, no penúltimo, antepenúltimo, quarto, quinto, é isso. Se batermos neste vídeo, vamos para o 6º vídeo, seguindo batendo a nossa meta. Peço de maneira mais do que humilde para que você me ajude, tá? Não menos importante, hype o vídeo, meu povo. Se você tá através aí do seu celular, você consegue me ajudar hypando esse conteúdo. E sério, faz muita diferença. Comenta também, compartilha e se inscreva, estamos rumo aos 70 mil inscritos. Vamos lá, meu povo, eu falei pra vocês que a eliminação da seleção brasileira poderia nem ser tão ruim assim, né? Pois bem, meu povo, vou explicar pra vocês um pouquinho porque eu disse isso, tá? Na foto, Danilo, lateral barra zagueiro aí da equipe do Flamengo. Flamengo, que é o próximo adversário do Cruzeiro na Libertadores, nas oitavas de final. Danilo tem chances de ser titular nos dois jogos, em um dos dois jogos, seja como lateral, né? Seja como zagueiro, não importa. O que ficou claro pra mim, na minha humilde opinião, é que se tem uma coisa pra tirar de positivo dessa eliminação da seleção brasileira, é de que este jogador aqui, né, do meu lado, ele pode ser, por que não, um dos pontos a serem atacados pelo Arthur Jorge, pelo Cruzeiro, rapaziada. O Danilo se demonstrou aí, durante essa Copa do Mundo, um defensor que falha em alguns momentos, sabe? E aqui não me venha falar de nível de enfrentamento, porque ele tomou um apavoro de um jogador que vocês nunca ouviram falar na vida, que é o Berg. Tomou um apavoro do Endo, né, jogador japonês que provavelmente muitos também nem ouviram falar. Tomou apavoro em alguns momentos contra o Marrocos, e aí sim, um nível de enfrentamento muito diferente. Mas, rapaziada, se esse cara aqui estiver em campo, a gente tem uma das possibilidades, né, de poder, né, quem sabe encontrar brechas em um qualificado time do Flamengo. Então assim, vamos enfrentar essa meba daqui a pouco. Repito, nos dois jogos ele vai ser titular? Em um dos dois, eu não sei, mas vamos enfrentar esse jogador aqui que é bem limitado, né? Já era antes da idade estourar, depois que a idade estourou nem se fala, né? Mas enfim, vamos enfrentá-lo. E o Cruzeiro precisa aproveitar. Aproveitar porque um time qualificado como o Flamengo também tem suas brechas. E esse aqui é uma delas. Vamos lá. Eu ainda tô com a minha tosse, tá, rapaziada? Tô com a minha tosse. Tô quase há 4 minutos falando, né? Se eu passar de 3, 4 minutos, começa a garganta a raspar. E aí a tosse vai vir querendo aparecer. E só uma água pra amenizar. E acredita, né? Eu não trouxe nenhuma aguinha aqui pra me ajudar. Então bora prosseguir. É o seguinte, curiosidade rapidinho aqui. Levantamento do pessoal do Coluna Cruzeiro no Twitter. Contratações mais caras da história do clube. E o PEC, que chegou o domingão, fazendo exames médicos nessa segunda, deve ser oficializado entre hoje e amanhã, entrou aí nessa lista, né? Perdão, pessoal. Perdão. Bora lá. Não vou parar o vídeo, bora continuar. Preciso trabalhar. Então, continuando. O PEC entrou na lista. E assim, não é que ele entrou por entrar, né? Ele está ali na segunda colocação. Ultrapassou o Sinisterra, 38 milhões, né?
valor do empréstimo e da compra definitiva aqui somados. Caio Jorge, 41 milhões. Fabrício Bruno, 44 milhões. Arroio, 51. E aí agora ele entra na segunda colocação com 62 milhões. Só está atrás do Gerson, que vai ser muito difícil o Cruzeiro superar esse valor. Pode até superar, vai ser de um jogador ali astronômico, um atacante de beirada, que de repente joga no Zenit, que estava agora na seleção brasileira, não sei, mas é difícil, vai ser difícil superar. De qualquer forma, esses 62 milhões aqui, eles podem virar, né, quase 70, já que temos bônus atrelados aí a essa compra do PEC. Então ele conseguiria colocar ali, né, números ainda maiores desses 62 que já são gigantescos. Segundo maior contratação em termos financeiros da história do nosso Cruzeirão. Vamos lá, meu povo, rapidinho, tá? Trazer aqui notícias sobre o próximo jogo do Cruzeiro. Ainda é amistoso, tá? É o outro amistoso antes da volta dos jogos de Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, e é contra o Grêmio, vocês já estão ligados, estádio do Mané Garrincha, tá? Enquanto o homem do pão aqui dá aquela buzinada marota, inclusive ele, cruzeirense, tá? Estamos aqui em São Paulo, o homem do pão que passa todas as tardes aqui no meu bairro, no estado de São Paulo, é de Montes Claros, cruzeirense. Legal, essa curiosidadinha aqui, nada a ver pra vocês. Mas, pra quem tá pensando em acompanhar no próximo domingo, às 17 horas, Cruzeiro e Grêmio, Grêmio e Cruzeiro no Mané Garrincha, prepara o bolso, tá? Porque eu não sei o que acontece quando o pessoal leva esses jogos pra lá. Geralmente é coisa da Metrópole Esportes, né? E dessa vez, de novo, é. E os caras vivem numa realidade paralela. Colocam uns preços nada a ver. E nesse caso, eles tiveram um parâmetro de que o cruzeirense não iria abraçar preço absurdo pra assistir amistoso. Não é o caso. Mesmo que seja em outra praça, não condiz com a realidade. Cruzeiro trouxe aqui pra vocês, ó. E se você entrar no site da Ticket & Go, você vai ver que os preços para esse jogo, né, os ingressos, está entre R$ 69 a 178. 69 a 178. Rapaziada, isso aqui não existe. Não existe! E aqui, vou até colocar um ponto positivo para de repente você colocar o valor um pouquinho acima comparado ao confronto do Cruzeiro contra o Defensor. A possível estreia do PEC. Porque o Cruzeiro trabalha com essa possibilidade dele jogar alguns minutos contra o Grêmio. Mas mesmo assim, né, cara? Colocar aí ingresso chegando a 178 é totalmente fora da realidade. Quero saber a sua opinião. E vamos lá, né, rapaziada? Falar agora de mercado da bola, chegadas, saídas, especulações, sondagens, enfim. Quero começar aqui trazendo uma notícia do Samuel Venâncio sobre o Christian. Vai melar o negócio dele com o Krasnodar? Tem um asterisco importante, tá? Pra gente ficar de olho envolvendo essa questão. Que é o seguinte. A gente sabe, Christian, praticamente vendido, já viajou pra Rússia para realizar exames médicos. Mas Samuel Venâncio levantou um ponto importante nessa segundona, tá? Em 2023, o Grupo City, quando chegou no Bahia, uma das primeiras contratações que eles tentaram foi do Christian. E aí a coisa andou. O Christian chegou a fazer exames médicos em Curitiba mesmo, nem precisou viajar, e foi rejeitado. Não teve muitas informações, até busquei aqui, muitas explicações para essa rejeição, mas foi algo parecido com o que aconteceu com o Valentim Gomes, né? Estão lembrados? Ele que teve uma ida pro exterior, teve os exames rejeitados e voltou pro Vélez. Depois pro Betis, a coisa foi diferente, ele tá lá até hoje no Betis. Mas tem esse sinal de asterisco aí, porque já aconteceu uma reprovação. Vai que numa dessa acontece, a coisa pode melar. Mas assim, o Christian não tem histórico nenhum de lesão no Cruzeiro. Um cara sempre saudável, um dos caras que mais jogam. É o famoso pau pra toda obra lá ele, né? É o pau pra toda obra. Mas tem esse asterisco. Até que o exame aconteça e a assinatura do contrato também aconteça, todo cuidado é pouco.
E nesse caso, posso ser muito sincero, acho que a venda é muito boa, já opinei. Mas se melar por acaso, nem seria tão ruim assim. O Christian tem sido hiper mega útil, né? Desde a sua chegada no Cruzeiro, então não tem muito a se lamentar, não. Não é uma perca de venda de 25 milhões de euros, né? Não é algo que, pelo amor de Deus, não tem como não acontecer, que desastre, não é pra tanto, né? Então, aguardar, mas deve dar tudo certo. E aí, falando aqui, rapaziada, de uma notícia também do Samuel Venâncio que eu achei bem interessante, tá? Porque envolve o Peck e o Arthur Jorge e outros nomes que poderiam ter chegado no lugar do Gabriel Peck, tá? Informação do Samuel Venâncio, tá? Então prestem atenção. Foi revelado nesses últimos dias que o LA Galaxy chegou a negociar com o clube do Catar a venda do Peck. E foi revelado que esse clube, né, segundo o Samuel conseguiu apurar, foi revelado que era o Al Rayyan. O Al Rayyan do Arthur Jorge na época. O Arthur tinha pedido o Peck naquele momento. É por isso que o Cruzeiro insistiu tanto nessa negociação com o LA Galaxy. Era um cara que já tinha sido aprovado pelo Arthur no antigo clube. E aí, com isso, né, com as negociações ali meio travadas, né, não tendo algum avanço, o Cruzeiro tentando barganhar, alguns nomes foram realmente oferecidos, segundo o Samuel Venâncio. Matheus Gonçalves, falamos aqui no canal. Brian Rodrigues, falamos no canal. E tem outros nomes também. No entanto, o Arthur aí desde o início já havia desejado, né, já tinha deixado claro o seu desejo de ter o Peck. E o jogador conseguiu, no final das contas, chegar com essa aprovação total do técnico português. Então fica aqui esse asterisco interessante, né? De um cara que o Arthur confia demais. E posso falar uma coisa? Com essa junção, Sinisterra saudável, saída do Christian, chegada do Peck, existe uma possibilidade gigantesca do Cruzeiro jogar com, vamos colocar todo mundo disponível, tá? Romero, Gerson, Matheus Pereira, esse meio de campo aqui, rapaziada, eu desafio qualquer um a me falar um elenco, elenco não, mas um time titular na América do Sul que tem um meio de campo como esse. Romero, talvez o jogador mais subestimado do futebol brasileiro. É incrível, o cara ganhou todos os prêmios possíveis da posição no passado. E eu sou obrigado a ouvir amigo meu subestimando ele. E assim, não é que ele tá jogando bem agora, sempre jogou bem. Me fala um momento mal do Romero, é muito pontual. Ele tá sempre aqui, ó. Então, Romero, Gerson, Matheus Pereira, Peck, Sinisterra e Caio Jorge. Tudo indica que vai ser esse o time, tá? Titular nos principais jogos, claro, se todo mundo estiver disponível nesse segundo semestre. Te apetece? Você gosta dessa opção? Fala pra mim aí, tá? Vamos lá, bora que tem bastante coisa ainda pra gente trazer pra vocês. Matéria do Tempo, né? Falando aí sobre possíveis saídas, né? Que devem ainda acontecer no Cruzeiro. Tem jogadores que estão com zero prestígio. E a gente pode ver aí mais nomes saindo, né? Matéria do Gabriel Moraes. Então bora lá pros possíveis nomes. Até o momento, né? Já deixaram o Cruzeiro. O zagueiro Bruno Alves foi pro Norwich, empréstimo. O zagueiro Janderson saiu de forma definitiva pro Moreirense. O Kaique, que foi vendido pro Como. E o volante Wallace, que foi emprestado pro Vitória. O Christian deve ser o próximo nome. E o Cauã Prats a gente já sabia que iria sair pro Borussia. Além desses, Wanderson e Chico da Costa estão no mercado. Os empresários estão buscando aí oportunidades para encaixá-los, né? Nem que seja por empréstimo nesse segundo semestre. E além desses, rapaziada, um outro nome que deve sair logo, tá? É o Japa. A gente sabe, né, que ele tem esse empréstimo aí com o Mirassol, mas só que vocês se tocaram que ainda não foi totalmente concluído, deve ser concluído de forma definitiva logo. É alguma coisa que tá pegando, tá? Para que ele fique apto. Ele já está no estado de São Paulo, já está em Mirassol, mas a oficialização ainda não aconteceu, tá bom? Então, realmente é uma quantidade grande de saídas. E posso ser sincero, tirando o Kaique e o Christian, ninguém vai ficar bravo
chateado com nenhum desses nomes. Até os da base, né? A gente não vai ficar tão assim porque a gente vai acreditar, né, no processo, né? Aquilo que está sendo feito e escolhido por quem hoje está à frente dessas decisões. Vamos lá. Vamos lá, tô acabando o vídeo, a tosse vai acabar. Duas informações sobre uma possível saída e uma possível chegada, tá? Primeiramente, possível saída. Informação do Radar da Bola que tem acertado muita notícia. Eu gosto sempre de enfatizar isso, tá? Porque eu não vou trazer pra vocês notícia de quem não tem credibilidade. Se é uma especulação, eu pontuo aqui pra vocês, eu busco ser honesto. Se não é, se é alguma coisa mais definitiva, eu também sou honesto. Aqui é uma sondagem, tá? O São Paulo sondou a situação do João Marcelo, tá? O São Paulo queria o João Marcelo por empréstimo. E aí, nesses moldes, o Cruzeiro não tem interesse de negociar e ouviu, né? O São Paulo ouviu do nosso maior de Minas que, se quiser levar o João Marcelo, o Cruzeiro até libera, mas vai ter que negociar uma liberação em definitivo. Por empréstimo, ele vai ficar aqui. Já teve o não pro Inter e agora o não pro São Paulo, tá? João Marcelo, que eu sei que tem muito cruzeirense que dá o braço a torcer. E surgiu essa notícia aqui. Acompanha esse perfil aqui no Twitter, pessoal. Central do Futebol MG. Eles têm esse perfil que trata, né, do Cruzeiro e do Atlético, e tem o perfil separado, que é só Cruzeiro, e o perfil que é só Atlético. O nível de acerto desses caras aqui também tá bem interessante. Acompanha, depois vocês me tragam aqui o feedback. Mas segundo o Central aqui do Futebol MG, notícia exclusiva deles, tá? Inclusive eles foram o primeiro lá atrás a falar do Gabriel Peck há uns 2, 3 meses, tá? Ou seja, quando o Cruzeiro estava colocando a sua lista de prioridades antes de entrar de recesso. Então os caras têm um histórico legal. Segundo eles, o Marlon Gomes, jogador de 22 anos, é um dos nomes mapeados pelo Cruzeiro nesse mercado. O Arthur Jorge é admirador do futebol do jogador e já havia solicitado a sua contratação na época em que ele comandava o Botafogo. Aqui é o seguinte, rapaziada. Quem é o Marlon Gomes? Ele é o meia, tá? Meia atacante, que se chegasse, ele seria uma espécie de reserva pro Matheus Pereira. Ele faria basicamente essa função, tá? Pode jogar deslocado? Pode, mas ele joga mais centralizado. Jovem, foi pro Shakhtar, não é sempre titular, mas tem bastante rodagem. Potencial gigantesco, jogou base da seleção brasileira no Sub-17, Sub-20, mas não deslanchou. Já tá no Shakhtar há 2 temporadas e meia e já poderia, né? Uma temporada e meia ou 2 e meia? Agora fiquei na dúvida. Acho que é 2 e meia mesmo. E já poderia estar num nível diferente. Mas parece que, tipo, se assentou, sabe? Não é um jogador que é desprezável, mas também não ascendeu como outros que chegam lá e logo o Shakhtar consegue fazer mais dinheiro com esses caras. De qualquer modo, repito, vem jogando. Então, se o Cruzeiro realmente estiver mapeando e quiser pensar numa proposta, não vai ser algo fácil, tá? Mas é algo possível. Gosto do nome. Seria outro cria do Vasco chegando no Cruzeiro. Mas bora aguardar. Não passa por hora de uma especulação. Mas talvez aqui é um indício, né? De que o Cruzeiro não está ignorando a possibilidade de trazer um jogador ali para brigar por posição com o Matheus Pereira ou para sua reserva mesmo dele imediato, né? Coisa que nesse elenco atual, infelizmente, a gente não tem. E é isso. Bora que bora. Sobre essa reserva do Matheus Pereira, muita gente pode comentar aí sobre o Juan Lelis, sobre o Eduardo Pape, que eu acho que nem joga nessa função do Matheus, joga um pouco mais recuado. Pode comentar do Felipe Moraes, que eu acho também que é uma outra função. Mas fato é que hoje no elenco, você não tem um cara ali que tá pra isso. Essa função de brigar com o Matheus Pereira ou pra ser realmente um reserva imediato. Matheus Pereira está off do jogo, vai provavelmente jogar improvisado o Gerson. Improvisado, né? Mas é isso, meu povo. Perdão pela voz, não tá legal ainda, mas logo vai estar 10. Chegou até aqui, deixa o like. Obrigado aos nossos membros, obrigado pela parceria, pelo apoio que vocês dão aqui pra gente, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima, meu povo. Tamo junto.